Rapaz, dia dos namorados chegando e o cabo ali é uma aflição, preocupado com qual o presente que vai dar. E já fica com medo da gata receber presente de outro. Tu é doido. É uma agonia danada. Tem um tipo de solidão que só aparece quando você está acompanhado. É aquela sensação de que mesmo com alguém ao seu lado, algo não encaixa. O Dia dos Namorados tem um talento especial para revelar esse vazio. E muita gente prefere não falar sobre isso, mas vai ficar com a gente porque hoje a gente vai. Galera, Dia dos Namorados chegando e se alguém tiver alguma dica, sabe aonde encontrar, onde comprar, onde achar um namorado, eu tô procurando. Ontem à noite eu descobri que minha namorada tá me traindo. Não minha namorada, né? Porque terminamos hoje de manhã, então minha ex-namorada. E eu decidi compartilhar isso com vocês porque eu vejo que muitas pessoas passam por isso. Quero compartilhar como eu estou lidando com o fato de que fui traído. Primeiro eu vou contar de uma forma resumida pra vocês. Ela estava deitada no meu colo, né? E daí chegou uma mensagem pra ela. Mas automaticamente ela pegou e subiu. Na hora, estava assistindo TV assim, passou batida. Eu vi, mas acho que é normal, porque, tipo, sempre quando ela tá mexendo no celular e chegou a notificação e ela tá vendo alguma coisa, ela jogava pra cima. Tipo, então não tem um porquê eu duvidar de algo, suspeitar de algo, melhor dizendo. E quando eu estava se arrumando pra sair, ela falou, amor, pega o meu celular e manda mensagem pros meus pais, fala que a gente vai se atrasar um pouco. Eu falei, tudo bem. Daí eu peguei o celular dela e entrei no WhatsApp. Quando eu entrei no WhatsApp, tinha os arquivados. Pensei, ué, por que ela tá arquivando? Tipo, ela nunca foi de arquivar a conversa. E quando eu cliquei, tinha Breno. Aí eu cliquei nas conversas e vi um monte de coisa dela com o Breno. Vi que na semana passada eles tinham saído juntos, no mesmo dia que ela tinha dito pra mim que ela tinha dormido na casa da amiga dela. E daí foi isso. Depois... Em 2023, o Brasil movimentou mais de 2 bilhões de reais só no Dia dos Namorados. Isso é dinheiro gasto em jantares, presentes, experiências e expectativas. Mas nenhuma pesquisa mede o custo emocional dessa data. A ansiedade, a decepção, o peso. Esse número ninguém coloca no relatório. Sou a Hanna, tenho quase 40 anos e tô solteira há 6 anos. Pois é, inacreditável, né? Eu também não consigo entender o porquê e vim aqui compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que o problema não é comigo, né? Eu sou uma mulher relativamente bonita, né? Estudada, trabalhadora, enfim, que trabalha, né? Então, assim, o que tá acontecendo? Porque, né, eu não quero nada fora do comum. Tô pedindo, assim, nada surreal, né? Apenas um homem bonito, alto, malhado, hétero, solteiro, que me trata bem, que não fique só curtindo fotos de mulheres de biquíni na internet, que seja educado, carinhoso, trabalhador, que não me traia e que pense no futuro próximo, porque eu já perdi 6 anos e não tenho mais tempo a perder. Então, quem sabe daqui 3 meses a gente não casa e tem um filho, né? Nada demais, simples assim. E o que tá acontecendo, né? Onde estão esses homens? Onde moram? De que se alimentam? Hoje no Globo Repórter, né? Porque diz que todo mundo tem um par nessa vida. Eu quero saber quem tá com o meu. Quem aí tá com 2? Podia fazer o favor de liberar, não é verdade? É egoísmo e vamos pensar no coleguinha do lado. Então é isso, se vocês puderem me dizer assim, o que tá acontecendo, né? Por que 6 anos solteiro? Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Porque o problema claramente não é comigo, né? Você já percebeu que o Dia dos Namorados não celebra o amor de verdade? Ele celebra a demonstração do amor. São 2 conceitos completamente diferentes, e confundi-los pode custar caro. Continua assistindo, porque essa distinção muda tudo. Tem uma coisa que a gente precisa falar nesses dias dos namorados. Realmente, pra quem é solteiro, ficar vendo foto de casal, postando com música romântica, dá uma depressão, sim. Mas nada justifica os solteiros postarem assim, é melhor tá solteira no dia dos namorados do que com um chifre. E comemorando, postando foto e tal. Cara, beleza, tudo bem que existem casos assim, mas não precisa você ficar postando, meu amor. Todo mundo sabe, às vezes até a pessoa sabe e ela aceita isso. Não aceitaria? Não aceitaria, mas não justifica você ficar postando isso num dia que é comemorado pra eles se amarem. Tô até tremendo gravando um vídeo desse. Tô, porque eu queria estar namorando, gente. Eu sou uma pessoa que eu odeio estar sozinha, solteira. Mas
é coisa da vida. Só que para de perturbar, porque parece dor de cotovelo, parece papo de mal amada. Fica feio, gente, tá? Deixa as pessoas se amarem no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, óbvio que vai postar com a namorada, com o namorado, tá? Quem trai é atitude de pessoas inconsequentes, pessoas, mas dizem mais respeito sobre a pessoa. Você não tem que julgar a outra por isso. Enfim, é só um desabafo, porque eu acho muita dor de cotovelo. E olha que eu sou solteira, tá? Eu tenho propriedade pra falar disso. Mas é dor de cotovelo. Parece muito que é o tipo de pessoa que tá incomodada com a felicidade alheia. Inveja é um sentimento muito ruim pra você ficar cultivando e ainda postando isso. Pode ser que eu desative meu Instagram na data de hoje pra não ficar vendo e ficar na depressão? Pode ser sim. Mas eu não vou ficar na depressão, porque, cara, eu tenho minhas amigas, tenho minha família, tenho Deus, tenho as pessoas que me amam, as pessoas que querem estar comigo. Eu vou lutar pelas pessoas que querem estar comigo. É claro que a gente brinca, né? Falando assim, carnaval eu passei namorando, Dia dos Namorados eu passando solteiro, olha que bosta. Fale sobre você, não fale sobre os outros. Porque aí diz mais sobre você do que sobre os outros, tá? Beijo e dicas da Mames. Pensa em um casal que se ama de verdade. Provavelmente não é o casal que posta a foto mais bonita no Instagram nesse dia. É o casal que, em silêncio, sabe o que o outro precisa antes de pedir. Esse amor não precisa de data, e talvez seja por isso que ele dura. Oi, gente. Eu sou de Juiz de Fora, tenho um comércio aqui de roupa feminina, e acabou o romantismo, vocês concordam comigo? Antigamente, gente, na minha época, eu não tô tão velha assim, mas na minha época, Dia dos Namorados, a gente comprava um look pra ir produzida, saía pra jantar. Tinha aquela troca de presente, né? Aquele interesse em dar o presente no que a pessoa queria. Hoje, quando dá presente, a pessoa fala assim, o que você quer? Ô, gente, quando pergunta o que você quer, aquilo dá até um desinteresse na gente, né? Mas é o que eu tenho visto hoje. O que você quer de presente? Aí a pessoa já escolhe. Ou às vezes a outra fala, aqui, toma o cartão, vai lá e compra o que você quer. Eu não sei vocês, mas perdeu todo sentido o Dia dos Namorados. Acabou, não tem romantismo mais no mundo. Acabou. Eu não vi. E outra coisa, presente, a pessoa escolhe uma jaqueta. Aí chega o namorado aqui, acha cara a jaqueta. Aí quer dar o presente a menina de R$20. Ô, gente, não tem nem nada de 20 mais não, pelo amor de Deus. Um cara desse precisa nem namorar não, porque não vai ter dinheiro nem pra pagar qualquer outra coisa. O Dia dos Namorados, como a gente conhece no Brasil, foi praticamente criado pelo varejo. A data em si não tem origem romântica consolidada. Ela foi moldada pelo mercado. Isso não significa que o amor seja falso. Significa que o ritual foi construído para vender. E quando você entende quem criou o roteiro, você para de segui-lo cegamente. Eu quero namorar, eu quero casar, eu quero encontrar uma pessoa que vai me fazer feliz, que vai me fazer rir, uma pessoa que eu olho pra ela e eu vou falar, nossa, é ela mesma que eu quero, é ele mesmo, é ele que eu quero, e eu quero viver isso. Ai, Jé, mas a vida de solteiro é melhor. Eu prefiro a vida de relacionamento, eu prefiro uma vida namorando. Porque namorando, você tem todos os dias aquela pessoa ali com você. Porque você pode contar com ela a hora que você quiser, você pode beijá-la. Você pode fazer as coisas que você quiser a hora que você quiser. E sem contar que quando você tá do lado da pessoa que você ama, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é incrível. Você sente prazer de estar ali. Você conta as horas pra chegar em casa e tá ali perto daquela pessoa que você gosta. E a confiança também, a gente tem que ter bastante confiança um no outro. Mas a pessoa que namorar comigo pode ficar tranquilo, que eu sou fiel. Gastou quanto no look? Eu gastei 1.000. Quanto pra bancar uma mulher dessa que você é, cara? De 4.000 pra cima. Tu gosta de um migal sim, é? E a feia? Eita. Mais velho. Menino, deixa eu dar logo uma volta. Ei, de todos os looks, os seus são dos melhores, viu? Gostasse, eu gostei. Gastou quanto no look? Eu gastei 1.000. 1.000. R$1.000? Menino, você daria R$1.000 nesse look? Eu daria, porque ficou lindo, viu? Hoje, se curtir a Rafaela, o Tarcísio e o Natanzinho, né? Tu é estrangeira, tu tem cara de que é de fora. Eu vim do Rio. Do Rio de Janeiro? Oi, cheguei. Passado. E cadê o sotaque? Carioca. Ah, entendi. Escuta, já vi muito boizinho aqui hoje. Primeiramente, gosta de boizinho ou coroa? Assim, eu gosto de novinho, mas os miguel de a feia ganham, né?
Como é? O migão de aveia ganha, né? Tu gosta de um migalzinho, é? E aveia. Eita. Mas, velho, Mas se for liso, tem que ter dinheiro ou tem que ser liso? tem que ter dinheiro, né, pra bancar banho. Quanto pra bancar uma mulher dessa? Que você é cara. De 4 mil pra cima. O boizinho tem que ter 4 mil. 4 mil pra cima. O salário dele são 5 mil. 5 mil. Amigo. E aí, será que vale 4 mil por mês com essa mulher? Vale muito mais. Eu daria. Eu daria. Existe uma cena que acontece todo ano, em milhares de restaurantes ao mesmo tempo, no mesmo dia. Casais sentados um de frente para o outro, pratos bonitos na mesa, velas, cardápio especial. E uma tensão silenciosa que ninguém menciona, mas todo mundo sente. Não é o tipo de tensão que precede uma grande conversa. É a tensão de quem está tentando parecer feliz o suficiente para que a noite valha o preço que custou. Você já esteve nessa cena? Como personagem ou como observador? Porque ela é mais comum do que os posts de aniversário de relacionamento fazem parecer. O Dia dos Namorados no Brasil é uma das datas mais movimentadas do comércio. Floricultura, hotelaria, restaurantes, plataformas de streaming com pacotes para casais, joalherias, salões de beleza. O amor virou produto, e como todo produto, ele tem prazo de entrega, embalagem e avaliação de satisfação. A questão que pouquíssimas pessoas se fazem é simples e desconfortável. O que acontece quando a experiência não entrega o que a propaganda prometeu? Porque a propaganda do Dia dos Namorados não vem de jantares. Ela vem de uma sensação. Vende a ideia de que naquele dia específico você vai sentir que escolheu a pessoa certa. Que vai olhar para o lado e ter certeza. Que vai terminar a noite com aquela leveza de quem está exatamente onde deveria estar. E quando essa sensação não aparece, quando o jantar é ótimo, mas alguma coisa por dentro não encaixa, a maioria das pessoas não questiona a data. Questiona o relacionamento. Questiona a si mesma. É aí que o problema começa a ficar interessante. Gente, estamos em um mês romântico, né? Amanhã é Dia dos Namorados e eu gostaria de dar um salve. Meu salve vai para você, garota, que está ficando com esse cara que nem te responde, ele não tá nem aí pra você. E pra você, garota, que está namorando com esse cara que parece que você namora sozinha, né? Porque ele caga na sua cabeça todos os dias. E pra você, mulher que tá casada com esse bofe que te trata como uma colega de quarto, uma empregada, né? Tudo, qualquer coisa, menos como esposa. Mano, eu tô solteira já faz um tempo já, tá ligado? Mas eu já fui essa garota que implorava, praticamente implorava, pelo menos pra lembrar do Dia dos Namorados, porque comemorar já era pedir demais. Mas eu era muito nova, eu sou muito nova, eu era muito mais nova. Então não tinha muito discernimento das coisas e tudo é um processo, né? Por isso que eu tô falando, entendeu? Com as minas que ainda não saíram dessas amarras, desses satanás aí, que atrasa o seu lado, que acaba com a sua sanidade mental. Vocês podem não ter conseguido sair disso ainda. Então amanhã vocês vão comemorar esse dia como se o relacionamento de vocês fossem perfeitos e não tivesse data e hora pra acabar. Porque a gente sempre sabe, né? Quando o relacionamento está fadado ao fracasso, mas a gente ainda não conseguiu sair e tá tudo bem. Mas ano que vem vai ser diferente, segura na minha mão, em nome de Cristo. Ano que vem você vai estar com um cara com um bíceps desse tamanho, tá entendendo? Um bíceps daquele tamanho, gente. Ai, só de imaginar eu fico passando mal. Enfim, ano que vem você não vai estar nessa daí. Tá ligado? Ou você pode simplesmente estar sozinha, só que em paz consigo mesma, porque a nossa paz nada paga, né? E pras garotas que estão num relacionamento bom, que o cara realmente te enxerga, te trata bem, gente, toda a felicidade do mundo pra vocês. Eu desejo que vocês sejam muito, muito felizes. Mas esse salve foi especificamente pras garotas que ainda estão infelizes. Mas relaxa, nega, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar, você vai sair disso daí. Fica tranquila. Pensa comigo por um segundo. Por que nós delegamos a uma data específica do calendário a função de confirmar se nosso relacionamento é bom ou ruim? Por que deixamos que um dia escolhido pelo mercado varejista tenha esse peso emocional sobre algo tão complexo, tão vivo e tão imprevisível quanto uma relação entre duas pessoas? Não existe nenhuma outra área da vida onde fazemos isso com a mesma intensidade. A gente não vai ao médico uma vez por ano e decide que se naquele dia específico o exame der normal, está tudo bem. A gente não avalia a amizade com alguém baseado em como foi o aniversário daquela pessoa. Mas com relacionamentos românticos, a gente delega essa avaliação para datas. E o Dia dos Namorados é a mais carregada de todas. E o resultado é previsível quando você para olhar de fora. Casais que estão bem o ano todo, mas que num dia de junho se olham e percebem que a expectativa era maior que a realidade. E casais que estão mal o ano todo,
mas que num jantar caprichado conseguem fingir por algumas horas que está tudo resolvido. O dia não revela a verdade, ele deforma ela. Tem uma coisa que ninguém fala sobre o Dia dos Namorados. Ele é especialmente cruel para quem acabou de entrar em um relacionamento. Imagina a situação. Você está conhecendo alguém há 3 meses. Está naquele estágio gostoso, onde tudo ainda é descoberta, onde os defeitos ainda não vieram à tona com força total, onde o outro ainda tem aquele brilho de novidade. E de repente, chega o dia 12 de junho, com a força de um ultimato emocional. O que fazer? Comemorar como se fosse um aniversário, quando vocês mal se conhecem? Ignorar a data e parecer desinteressado? Fazer algo simples e correr o risco de parecer barato de sentimento? Fazer algo elaborado e parecer intenso demais? Cada decisão carrega um peso que não deveria existir depois de 3 meses. A data coloca sobre uma relação jovem uma responsabilidade que ela ainda não pediu e provavelmente ainda não suporta. E o que deveria ser um período de descoberta leve, vira uma prova de comprometimento disfarçada de celebração. Agora, imagina do outro lado. Você está solteiro. Não por falta de interesse em se relacionar, mas porque o momento não chegou, porque a pessoa certa ainda não apareceu, porque você está priorizando outras coisas. E então, o Dia dos Namorados chega e o mundo inteiro parece dizer ao mesmo tempo: cadê o seu? As redes sociais ficam cobertas de fotos. Os grupos de amigos se dividem entre quem tem planos e quem não tem. O restaurante onde você foi feliz outras vezes, de repente, parece inadequado para ir sozinho, porque eles reorganizaram as mesas em formato de casal e colocaram velas em todas. É uma exclusão educada, gentil, bem embrulhada, mas exclusão do mesmo jeito. Existe um conceito em psicologia social chamado comparação social. Basicamente, a gente avalia a própria vida usando como referência o que vê nas outras. E em condições normais, isso já cria bastante distorção. A gente tende a comparar o nosso cotidiano com os melhores momentos dos outros, o que é uma batalha que não tem como vencer. Mas no Dia dos Namorados, esse fenômeno vai à 10ª potência. Porque não é um momento isolado de alguém que apareceu no seu feed. É uma avalanche simultânea, coordenada, em que todo mundo está publicando a versão mais cuidadosa, mais iluminada e mais emocionante da própria relação. É a maior campanha de marketing pessoal do ano. E o produto sendo vendido é a ideia de que aquela pessoa encontrou algo que talvez você ainda não tenha. E o que esse bombardeio faz com a gente? Faz exatamente o que qualquer boa campanha de marketing faz. Cria desejo. Cria a sensação de que você está perdendo algo. Que você deveria estar sentindo o que aquela foto está vendendo. Que se você não está sentindo, é porque alguma coisa está errada com o seu relacionamento, com a sua escolha, com você. É uma armadilha sofisticada. E o pior é que ela funciona mesmo quando você sabe que é uma armadilha. Vamos falar de algo que fica embaixo de tudo isso, porque é onde as coisas ficam realmente complexas. O Dia dos Namorados, como muitas tradições românticas ocidentais, carrega embutido um modelo de relacionamento específico. Um modelo em que existe uma performance esperada, papéis que devem ser cumpridos, e uma escala de valor baseada no quanto você está disposto a investir, financeira e emocionalmente, para provar que o outro importa. Esse modelo tem raízes históricas longas e específicas, mas ele entrou em choque nas últimas 2 décadas, com uma série de mudanças culturais profundas. As pessoas estão se casando mais tarde. Ou não se casando. Estão priorizando independência financeira antes de coabitação. Estão questionando modelos relacionais que antes eram considerados inevitáveis. Estão aprendendo, às vezes dolorosamente, que nem todo amor precisa seguir o mesmo caminho. E o Dia dos Namorados não foi atualizado para refletir nada disso. Ele continua vendendo o mesmo modelo de 1950, com embalagem de 2024. Continua pressupondo que todo casal funciona da mesma forma, que toda demonstração de afeto tem o mesmo formato, que toda relação precisa de um jantar especial para confirmar que é real. O resultado é uma data que, ao invés de celebrar a diversidade de como o amor se manifesta nas pessoas reais, coloca todo mundo numa mesma régua e faz com que quem não se encaixa perfeitamente sinta que está falhando em algo fundamental. Tem uma pergunta que eu quero te fazer e eu peço que você leve a sério por um momento.
Quando foi a última vez que você sentiu algo genuíno, profundo e irrefutável pelo alguém que você ama ou amou, que não tinha nada a ver com uma data, um presente ou uma expectativa externa? Pode ser uma cena pequena. Acordar e perceber que aquela pessoa ainda estava lá, dormindo do lado. Uma conversa às 3 da manhã que ninguém planejou. Um momento de crise em que o outro apareceu sem você precisar pedir. Uma risada inesperada no meio de um dia comum. Um gesto tão específico, tão íntimo, tão impossível de fotografar que você nem pensou em postar, porque publicar aquilo seria reduzir. Esses são os momentos que os relacionamentos de verdade são feitos. E eles não acontecem no Dia dos Namorados. Eles acontecem nas margens, nos intervalos, nos silêncios. Acontecem quando nenhuma câmera está apontada e nenhuma data exige performance. O amor real, não o amor de campanha de marketing, mas o amor de verdade, o que dura, o que sustenta, é construído nesses momentos sem nome. E o grande paradoxo do Dia dos Namorados é que ele nos distrai exatamente desses momentos ao colocar os holofotes sobre um único dia que foi fabricado para ter visibilidade. Agora vem a parte que talvez seja a mais importante e que menos aparece nessa conversa. O problema não é gostar de celebrar. O problema não é querer um jantar especial, receber flores, planejar algo bonito. Não tem nada errado com isso. A celebração faz parte do amor. Ela é uma linguagem, uma forma de marcar que algo importa. O problema começa quando a celebração se torna a prova do amor. Quando o presente precisa ser caro para confirmar que o sentimento é real. Quando a ausência de um gesto espetacular em uma data específica é interpretada como ausência de afeto. Quando você começa a medir o peso do que sente pelo outro pela régua do que o outro gastou ou planejou naquele dia. Isso não é amor. É uma auditoria. E nenhuma relação sobrevive bem sendo auditada o tempo todo. Existe uma diferença enorme e às vezes difícil de enxergar entre um parceiro que não planejou nada no Dia dos Namorados porque está desatento ao relacionamento e um parceiro que simplesmente não se orienta por datas externas para demonstrar afeto, mas que está presente de formas profundas e consistentes ao longo do ano. Confundir esses dois tipos é uma das fontes de mais sofrimento desnecessário que existe em relacionamentos modernos. Tem uma coisa curiosa que acontece quando você começa a questionar uma tradição como essa. As pessoas que mais resistem ao questionamento geralmente não são aquelas que estão muito felizes com a tradição, são as que mais precisam dela. Porque a tradição oferece algo muito confortável. Ela tira de você a responsabilidade de inventar. Se existe um roteiro, você não precisa criar. Se existe um dia, você não precisa escolher quando. Se existe uma lista de presentes aceitáveis, você não precisa se perguntar o que aquela pessoa específica com aqueles gostos específicos, com aquela história específica com você, realmente precisa ou quer receber. A tradição, nesse sentido, é o oposto da intimidade. A intimidade exige que você conheça o outro a fundo o suficiente para saber o que ele precisa sem manual. A tradição oferece um manual genérico que vale para todo mundo, e, portanto, para ninguém em particular. E quando você escolhe seguir o manual, você está escolhendo conscientemente ou não uma versão de amor que é mais fácil de executar, mas menos profunda de sentir. Quando esse vídeo acabar, você provavelmente vai abrir o Instagram ou alguma rede social e ver alguém comemorando o Dia dos Namorados de um jeito que vai parecer perfeito. E talvez você sinta alguma coisa: inveja, leveza, indiferença ou aquela vontade de mostrar para alguém. O que você vai fazer com esse sentimento já é, por si só, uma informação importante sobre onde você está agora. Não existe resposta certa. Não existe relação certa. Não existe jeito certo de amar. Mas existe uma pergunta que vale sempre fazer, independente de qual dia seja. O que você está construindo é algo real? Ou é algo que funciona bem quando tem plateia? Essa pergunta não tem resposta fácil, mas é a pergunta que importa. Se esse vídeo provocou alguma coisa em você, concordância, discordância, memória, incômodo, eu quero muito saber nos comentários. Não precisa ser uma tese. Pode ser uma frase, uma palavra, uma pergunta. Esse espaço é para isso. E se você chegou até o final desse vídeo, você já sabe que aqui não tem resposta pronta, nem fórmula de relacionamento perfeito. Tem reflexão honesta, que dependendo do dia, pode ser mais útil do que qualquer conselho. Um like nesse vídeo ajuda a empurrar esse conteúdo para quem precisa ver. E se você ainda não se inscreveu, considera. Porque o que a gente faz aqui é exatamente isso. Pensar junto, sem conforto fácil. Até o próximo.